Essa é a correção do nono ano, PET 4, semana 1, português. Antes de iniciarmos a nossa correção, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para você ter acesso a todas as aulas e correções que saem aqui semanalmente e já dê o seu like nesse vídeo, ok? Então, nós faremos a correção de português do nono ano, quarto PET, semana 1. Número 1. Leia no PET o texto O poder transformador da empatia nas relações humanas e responda às questões. Tá, o texto é grande, não faz sentido eu ler aqui com vocês, mas vocês têm aí no PET e vocês devem ler em casa, ok? Número 1. Qual é o assunto tratado no texto? Então, o assunto é sobre empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro. 2. O que o autor defende nesse texto? Que a habilidade da empatia precisa ser cultivada para encontrarmos soluções para os problemas mundiais, como a violência étnica, intolerância religiosa, pobreza extrema, etc. 3. Grife as partes principais do texto e transcreva-as abaixo. Então, eu escolhi um trecho aqui, vocês podem ou reduzi-lo ou pegar outro trecho também, pode ficar à vontade. Então, eu vou ler para vocês. Fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa, inclusive de nossos inimigos, para para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectiva. Eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para se destacarem em liderança. Número 4. Retrate uma situação vivida por você, onde houve o uso da empatia por você ou por outra pessoa. Então, no caso, essa resposta é pessoal. Então, você vai contar alguma situação na sua vida do qual você exerceu empatia, ouviu alguém exercendo empatia. Então, eu dei para vocês aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu ajudei uma pessoa necessitada, eu doei comida ou roupas aos pobres. Então, vocês vão escolher e anotar. 5. Qual a importância desse sentimento nas relações entre as pessoas? Então, todas as pessoas possuem um histórico de vida, experiências e opiniões próprias. É preciso saber ouvir o outro e se colocar no lugar dele para reduzir os conflitos e aprender a conviver com as diferenças. Então, muitas vezes, os conflitos que nós temos com as outras pessoas têm a ver com o fato de que a gente está olhando só o nosso ponto de vista, a gente esquece o ponto de vista do outro. Então, se a gente praticasse mais a empatia, nós teríamos uma vida e uma convivência em comunidade muito melhor. 6. O que o autor quis dizer com a expressão nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo? Então, o que ele quis dizer? Que não estamos sozinhos, pois vivemos em uma sociedade. Por isso, cada indivíduo tem o seu valor e deve ser respeitado, pois todos fazem parte desse todo. Na número 2, era para ler o texto do PET, as redes sociais e a sua influência na nossa autoestima e responder as questões. Pessoal, se tiver muito rápido, vocês podem parar o vídeo para anotar, ok? Qual o assunto tratado nesse texto? Então, o texto é sobre o poder da influência das redes sociais em nossa autoestima. 2. Transcreva abaixo as palavras-chave do texto. Então, eu escolhi algumas: redes sociais, autoestima, personalidade, insegurança. Se vocês encontrarem alguma outra, vocês podem acrescentar aqui. 3. Classifique os trechos abaixo em informações principais, que é a sigla IP, e informações secundárias, sigla IS. Então, na primeira, Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes. Então, é informação secundária. 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com a vida após visitar a rede. Essa é a informação principal. Pessoal, a informação principal é aquela que está relacionada diretamente com o assunto do texto. E a informação secundária é aquela que vai ajudar o texto, mas não é diretamente relacionada ao assunto principal.
Isso acontece porque nossa autoestima pode ser facilmente afetada por fatores externos. Então, a informação secundária. E apenas 7% da comunicação depende das palavras. Massivos 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais. Então, informação principal. Em seguida, nós tínhamos aqui no número 3. Leia o texto ao lado e responda as questões. Então, esse texto era, na verdade, um tipo de gráfico, né, com deficientes no Brasil. Então, nós temos os cegos, que são 35 milhões, a deficiência mental, 2,5 milhões, surdos, 10 milhões, deficiência motora, 13 milhões. Então, nós temos 45,6 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Então, 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Então, muitas vezes, a gente observando os números, a gente não tem noção da quantidade de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. 3, número 1. Quais são os elementos presentes no texto? Então, são os dados sobre os casos de pessoas com deficiências no Brasil, ou os tipos de deficiência com as pessoas no Brasil. Qual número corresponde a 24% dos brasileiros com deficiência? É 45,6 milhões. Então, esses 24% aqui do gráfico representam esses 45,6 milhões. Tem até aqui uma linhazinha ligando os dois fatos, ok? Qual a importância do gráfico nesse tipo de texto? Então, ele deixa a informação mais visual, auxiliando na compreensão do leitor. Então, muitas vezes, a gente vê aquele monte de números, a gente não consegue compreender a quantidade, né, de pessoas, de informações. Então, o gráfico ele auxilia nessa compreensão. 4. Qual a relevância desse tipo de texto para a sociedade em geral? Então, o objetivo é promover a conscientização do número de pessoas que possuem deficiência no país e destacar a necessidade de serem realizadas adaptações para eles nas áreas básicas, como educação e saúde, e também nos espaços públicos. Então, nós sabemos hoje que existem poucas áreas que têm essa adaptação para quem é deficiente. 5. Agora, transforme as informações do infográfico em um pequeno texto em prosa. Não se esqueça de explicar cada detalhe apresentado. Então, eu criei aqui para vocês um parágrafo que é: de acordo com o censo 2010 do IBGE, no Brasil, 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Dessas, 35 milhões são cegas, 10 milhões são surdas, 13 milhões apresentam deficiência motora e 2,5 milhões deficiência mental. O número total corresponde a 24% da população brasileira. Algumas delas apresentam um tipo ou mais de deficiências. Ok? Então, obrigado por terem ficado até o final dessa correção. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!